Oi pessoal, hoje desejo compartilhar uma palavra que escreveu Tiago, que fala de sabedoria e humildade. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Pergunta ele. Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Tiago capítulo 3, versículo 13. E o que eu quero comentar vai se iniciar com abre aspas. Eu explico. O abre aspas é de um filósofo grego, ateniense, que viveu no período da Grécia clássica chamado Sócrates. Ele viveu 4 séculos antes do nascimento de Jesus de Nazaré. E ele diz assim, neste abre aspas que eu quero citar: Só sei que nada sei. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. A humildade que ele demonstrava era clara, ele sabia que, quanto mais ele soubesse, mais ele se dava conta de que o seu saber era pouco diante da imensidão da potencialidade do saber da humanidade daquele tempo, vejam só. Quanto mais no tempo de hoje, onde nós vivemos uma era de informação, uma era de conhecimento muitíssimo mais avançado, pelo menos em termos científicos, tecnológicos, talvez nem tanto em termos filosóficos ou mesmo espirituais. Mas essa palavra de Tiago, ela vem ao encontro da palavra de Sócrates, olha só, porque ambas falam de humildade. E Tiago salienta que aquele que tem entendimento, que aquele que tem sabedoria, que ele demonstre essa sabedoria pelo seu procedimento. Porque a sabedoria ou o entendimento, eles não servem para nada se não houver demonstração, se não houver aplicação daquilo que se sabe. Ele diz que esta demonstração, ela deve ser praticada com a humildade que vem da própria sabedoria. Somente é humilde verdadeiramente quem possui um grau de sabedoria em si. Quem é arrogante, quem é presunçoso, quem é autossuficiente, quem é dono de si, quem quer se impor pela impetuosidade sobre o próximo, carece desta sabedoria. Carece dessa sabedoria que promove a humildade. E a humildade é aquela que nos engrandece. Olha que paradoxal, que aparente contradição que há aí. Diante de Deus, diante dos ensinamentos de Cristo, diante do Evangelho, nós somos engrandecidos conquanto formos humildes. E somos considerados passíveis de humilhação conquanto formos por nós mesmos ou aos nossos olhos grandes. Jesus ele tinha por hábito contradizer muitas vezes as aparentes sabedorias já do seu tempo. No Evangelho, a sabedoria é um dos dons do Espírito Santo. Quem quiser ler, pode ler 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 11, que fala ali de 9 dons especificamente, e um deles é a palavra de sabedoria. Mas essa sabedoria, como falava antes, ela só consegue ser demonstrada na prática pela humildade. E tudo na vida espiritual deve ser traduzido em prática. A gente pode dizer num determinado momento, talvez, bom, mas eu preciso de mais sabedoria, eu careço de sabedoria. E é um ato sábio a gente se dar conta que tem pouca sabedoria. Vou usar novamente Sócrates como um exemplo. Ele tinha essa sapiência de saber que por quanto sabia muito, se dava conta de que sabia pouco. E nós também, no âmbito espiritual, no âmbito do Evangelho e no âmbito da prática do Evangelho, podemos nos dar conta, e é bom que nos demos conta, que carecemos de sabedoria. E o mesmo Tiago, ele fala no capítulo 1, versículo 5, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus.
que dá a todos livremente, de boa vontade. E, se pedirmos a Deus, essa sabedoria nos é concedida. Vejam que não necessitamos propriamente de esforços naturais, de conhecimento, de ciência, do ponto de vista do conhecimento humano, por assim dizer, para alcançarmos a sabedoria. Claro, é bom que nos esforcemos, que leiamos, que busquemos estudar, que busquemos nos informar, enfim, tudo isso. Mas o que eu quero dizer de forma bem enfática é: a sabedoria divina, ela provém de Deus, ela provém do Espírito. E para que tenhamos alguma coisa de Deus, para que alcancemos alguma coisa de Deus, basta pedirmos. Olha que interessante. Não é do nosso esforço que vem a sabedoria, não é da nossa aplicação que vem a sabedoria. Vem da humildade de pedir a Deus, que dá livremente a quem pede. Isso é fantástico. Isto é mais um ensinamento de que também a sabedoria deve ser colocada em nossas orações para que possamos crescer. O que eu queria compartilhar hoje é isso, que peçamos sabedoria a Deus, que tenhamos o reconhecimento de que se o Senhor nos dá sabedoria, e Ele nos dá quando por ela pedimos, ela deve ser aplicada em humildade, e ela deve ser aplicada no relacionamento com os nossos mais próximos, com o ser humano, com as pessoas. Ela deve ser aplicada com o nosso relacionamento com as próprias situações da vida, para que possamos distinguir onde precisamos ter mais paciência, onde precisamos saber esperar e onde precisamos agir. A sabedoria do Senhor, ela vem ao nosso encontro conquanto por ela pedimos. E ela se consolida em nós, ela se solidifica em nós, ela se torna consistente em nós, conquanto a aplicamos com humildade. Era isso que eu queria compartilhar nesse dia. Que o amado Deus nos abençoe a todos, que Ele nos dê força, que nos dê sabedoria e nos dê oportunidade sempre para aplicá-la. Deus abençoe a todos nós. Tchau!